CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de transportes. Eu converso com a Juliana Silva. Ela é diretora de sustentabilidade da Motiva. A Motiva é a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atuando em concessões de rodovias, trens, metrôs e aeroportos. Juliana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo jóia, Rosana. Prazer é todo meu. Juliana, já quero começar nosso bate-papo repercutindo a alteração do nome da empresa, que era CCR e agora se chama Motiva. O que é que mudou com essa alteração? Bom, Rosana, a CCR, né, que representa aí Companhia de Concessões Rodoviárias, não retrata mais a realidade da nossa empresa, né? A CCR, como você bem disse no início aqui do nosso bate-papo, ela também atua em outras vertentes, né, em outros modais, então trens, metrôs e aeroportos. Então, essa foi uma das grandes motivações, né, para que todo mundo se visse, né, nesse novo nome. E além do mais, né, a gente também está buscando retratar o nosso novo momento, né? Uma empresa mais inovadora, né, mais voltada às pessoas e também com maior preocupação à sustentabilidade. Então, eu diria que esses foram os principais pontos aí que motivaram essa mudança. Você mencionou inovação. Para a gente ter realmente um ambiente inovador, é preciso que os talentos sejam reconhecidos e tenham igualdade de oportunidades. E no Brasil, né, Juliana, a gente tem esse verdadeiro caldeirão, gente de todas as origens, etnias, classes sociais. Esse tipo de pluralidade é o foco da empresa? Sim, com certeza, Rosana. Acho que a gente vai ter oportunidade de explorar aqui um pouquinho melhor sobre os nossos compromissos de sustentabilidade. Então, já vou adiantar, né? Nós temos aí a nossa estratégia, ela é sustentada por 5 principais pilares. Um deles é a valorização das pessoas, e aí desses compromissos é garantir aí nessa igualdade de gênero, representatividade aí, multirracial no nosso quadro de colaboradores, não só na liderança. Então, sim, é um tema bem importante para a gente, está no nosso radar e a gente tem até compromisso público aí referente a isso. Porque a gente tem no Brasil, né, Juliana, muitas categorias minorizadas, como mulheres, negros, representantes da comunidade LGBTQIA+, os chamados neurodiversos, que são aquelas pessoas que têm algum tipo de autismo ou qualquer outra característica relacionada a TDAH, dispraxia, enfim, que são pessoas que funcionam diferente, mas podem ser absorvidas pelo mercado, podem desenvolver grandes habilidades. E aí a gente tem notado uma tendência mundial que é o de eliminar os chamados vieses inconscientes na hora da contratação, exatamente para não mais reforçar aquele velho estereótipo do homem branco de 50 anos, 40, 50 anos, que domina as empresas. Então, hoje em dia, não é mais necessário, na hora da contratação de um talento, que ele tenha fluência em inglês, que tenha vindo de uma instituição de ensino renomada, né? A questão da idade também não tem mais tanta relevância. Aí na Motiva, vocês concordam com esses novos critérios? Sim, é uma jornada, né, Rosana? A gente está aí sempre aprendendo e sempre aprimorando, né, as nossas iniciativas. Então, como eu disse, né, parte da nossa estratégia, a gente tem compromissos para endereçar essa temática. O ano passado a gente lançou o nosso programa Pertencer, né, o nosso programa de diversidade, olhando aí para essas minorias, enfim, né, para esse público aí de maior vulnerabilidade. E aí, com isso, a gente vem com várias ações aqui no nosso plano de ação, né, no nosso roadmap, para nos ajudar a atender esses compromissos lá na frente, né? Então, por exemplo, esse ano a gente pretende rodar um censo para entender melhor os nossos gaps, endereçar melhor esses gaps, também reforçar os treinamentos, né? Você falou aí da questão dos vieses, e a gente tem aí que capacitar muito o nosso time, né? Que está à frente desse processo de seleção, por exemplo, e que vai atender e vai buscar esse perfil e vai atender também o seu público interno, né? Então, um gestor, uma área que vai abrir uma vaga, né? Então, de ele também estar preparado e conhecer, né, mais sobre o tema, e a pessoa que vai conduzir o processo de seleção também. Então, é muito treinamento, né, é muita troca, né, contando com o apoio de parceiros também, que têm maior conhecimento sobre o tema, que pode nos ajudar. É dessa forma que a gente vai conseguindo aí trazer mais robustez.
e eliminando, né, esses vieses e trazendo essa representatividade para o nosso quadro, e mais do que isso, né, fazer com que as pessoas se sintam de fato incluídas aí no dia a dia da Motiva. Você tocou num ponto essencial, que é o letramento do time, porque não adianta, né, a diretoria estabelecer que precisa contratar novos talentos, baseando-se nesses novos critérios, se o pessoal de casa não sabe como receber essa turma, que tem suas próprias características. Então, precisa realmente investir muito em mentoria e capacitação. E a questão da saúde mental, hein, Juliana, que é essencial nesse setor de transportes e logística, é um tema muito relevante. Como é que se dá a questão desse acolhimento aí na empresa? Então, aqui na Motiva, a gente tem um programa que a gente chama de Viva Bem, né? Então, ele tem várias frentes, mas é muito com esse foco, tá, Rosana? De a gente ajudar as pessoas, por exemplo, nas questões de saúde mental, né? A gente tem os nossos socorristas, né? Como parte do nosso quadro de funcionários, por exemplo, né? Então, como a gente pode capacitar esse time, bem como os demais, né? Trazer informação, né? Então a gente tem aí, por exemplo, né, previsto para esse ano o lançamento da cartilha Viva Bem, né? Fazer rodas de conversa sobre saúde, enfim, trazer várias iniciativas que a gente possa, né, adentrar o tema e preparar as pessoas e dar suporte, né? Para que as pessoas se sintam bem, inclusive mentalmente. Então, são várias frentes aí que a gente traz aí para compor esse nosso programa Viva Bem. Acho que você trouxe para a gente um panorama muito interessante, né, do pilar social da Agenda ESG da Motiva. Vamos migrar um pouco agora, Juliana, para o pilar ambiental. E aí eu já pergunto para você como é que tem sido a jornada de descarbonização da empresa, considerando que vocês têm uma meta bem ousada, né, de se tornar carbono zero em 10 anos. 2035 está aí. E aí vocês vão precisar investir muito em planejamento contínuo, compensação das emissões de carbono que não puderam ser reduzidas, muitas mudanças operacionais também. Então, conta para a gente como é que tem sido essa jornada. Um grande desafio, viu, Rosana? Então, vamos lá, né? Falando aqui um pouquinho da nossa estratégia, né, de descarbonização, então acho que vale começar aqui falando dos nossos compromissos, né? A Motiva é a primeira empresa brasileira que aprovou as metas, né, de redução com o SBTi, né, com a iniciativa do Science Based Target, ou seja, a gente tem as nossas metas alinhadas à ciência, né? E aí o que isso significa é que a gente tem um compromisso de reduzir em 59% as nossas emissões de escopo 1 e 2 até 2033 e 27%, né, das nossas emissões de escopo 3 também até 2033. E como complemento dessas metas de redução, a gente tem aí um compromisso com a neutralidade carbônica, olhando para escopo 1 e 2 até 2035, né? E aí, como a gente tem balanceado tudo isso, né? Claro que a prioridade hoje é a gente trazer esforços para reduzir as emissões, né? A questão da compensação, eu já vou falar um pouquinho mais à frente, ela vem para complementar. E aí, quando eu falo, né, em redução de emissões, né, olhando aqui para os 3 escopos, né, falando de inventário de gás de efeito estufa, quando a gente fala das emissões diretas da Motiva, né, o escopo 1, o grande foco para a gente é frota, né? Então, a gente tem os guinchos, a gente tem os ônibus, né? A gente tem aí as ambulâncias, os próprios, né, carros, veículos leves que fazem as inspeções das nossas rodovias, por exemplo, enfim. E além disso, a gente tem também a climatização, né, dos nossos aeroportos e dos nossos trilhos, né? Enfim, dos nossos metrôs e trens. Então, eu diria que para escopo 1 esse é o nosso foco. Então, o que a gente está buscando é, sim, né, programas aqui para eletrificar cada vez mais as nossas frotas, né? Então, por exemplo, recentemente a gente eletrificou, né, o shuttle que faz o translado das pessoas do aeroporto até o nosso metrô lá em Salvador, né? Então, eram ônibus a combustível, né? E agora são ônibus elétricos. E aí a gente está agora buscando ampliar tudo isso para rodovias. Então a gente já está, né, com alguns guinchos elétricos e a ideia é que a gente consiga aí chegar no 100% de frota eletrificada. Então é das nossas prioridades. E falando de climatização, é olhar para tecnologias, né? Então, usar um gás refrigerante que tem um potencial de aquecimento menor, como otimizar os nossos sistemas de climatização e também trazer inovação, né, Rosana? Então, como a gente pode operar os nossos negócios de uma forma mais inteligente, né? Então, será que eu preciso dos veículos para fazer inspeção de pista, né? Dá para a gente usar drone, por exemplo, né? Então, é buscar aí
algumas novas tecnologias que também vão compor e vão reduzir, né, as nossas emissões, ou mesmo atendimento às pessoas na pista, né? Então, se eu quebrei meu veículo, será que eu já preciso mandar um guincho pesado, né? Ou talvez um veículo menor que consome menos combustível poderia solucionar o problema, né? Então, tudo isso é uma combinação para ajudar a reduzir as nossas emissões aí, falando de escopo 1, né, emissões diretas. Falando de escopo 2, energia elétrica, né, a gente tinha uma meta de alcançar 100%, né, da nossa energia elétrica consumida de fonte renovável agora esse ano. E a gente conseguiu antecipar essa meta o ano passado, né? Então, a gente estabeleceu uma parceria com uma empresa, né, para poder produzir energia. E aí, 60% da energia produzida, né, consumida pela Motiva hoje, né, é via nossa autoprodução, e o restante a gente tem aí a compra dos certificados, né, a comprovação de que é fonte renovável. Então, a ideia é ampliar isso, né, essa autoprodução, né, porque é um projeto, inclusive, que é VPL positivo, aqui, então a gente também traz uma certa redução de custo para a empresa, além de já garantir aí a redução das nossas emissões. Então, desde 2024, 100% da energia elétrica nossa é proveniente de fonte renovável, e a ideia é manter isso, né, nos próximos anos. E falando de escopo 3, aí é um super desafio, né? Então, hoje, a gente tem aí uma representatividade, né? Quando a gente fala em escopo 3, da questão de compra, né, de alguns insumos. Então, a gente tem aí as expansões, né, obras, então a gente consome algumas matérias-primas, né, relevantes aí para o nosso escopo 3, e também o combustível, né, quando a gente compra ali combustível para a nossa frota, que vai também trazer emissões para o meu escopo 1, a pré-cadeia desse combustível, né, então a extração do petróleo, beneficiamento, né, enfim, toda essa pré-cadeia ela é computada no escopo 3. Então, quando eu reduzo, eletrifico a frota, além de impactar no meu escopo 1, eu também reduzo o meu escopo 3. Então, são esses temas aí que eu diria que são os nossos prioritários, né, o nosso plano de ataque aí para alcançar aí a nosso atendimento, a meta do SBTi. E o residual, o que a gente não conseguir de fato reduzir, aí sim a gente vai trabalhar, né, via compensação, então na compra de créditos. De carbono. Olha, o meu público aqui do CBN Sustentabilidade, Juliana, é muito letrado nos termos da agenda ESG, porque a gente já está falando desse tema há muito tempo, né? E você menciona escopo 1 e 2, que são as emissões relativas às operações diretas da empresa, e o escopo 3, que advém da cadeia indireta, dos fornecedores e clientes. Aí reside a maior dificuldade, esse é o maior desafio de qualquer empresa, a rastreabilidade, o controle dessas emissões. Caso um fornecedor não se adeque às metas que vocês estabelecem, vocês dão uma segunda chance ou vocês já excluem do portfólio? Como é o tratamento? De novo, é uma jornada, Rosana. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, hoje a gente ainda dá uma segunda chance. Então, só para você entender, né, no final do ano passado, a gente revisitou, né, o nosso programa de contratação sustentável. Então, já é um programa que já existe, a gente já faz reconhecimento, a gente já usa algumas parcerias, né, para nos ajudar e apoiar e olhar a performance de sustentabilidade, como, por exemplo, a plataforma EcoVadis. E aí, hoje, o que a gente faz é, né, um fornecedor que tem uma performance abaixo de 45 pontos, né, nessa plataforma EcoVadis, que vai olhar todas as vertentes do ESG, a gente vai construir junto com ele um plano de ação, né? Então, dá chance para ele também se desenvolver, né, e melhorar a sua performance em sustentabilidade. Então, hoje é dessa forma que a gente tem atuado, né, muito em parceria. É importante mencionar, a gente falou lá do letramento, né, da questão de diversidade, mas aqui eu também queria ressaltar que é super importante reforçar. Então, a gente tem aí treinamentos, né, parceria com o time de supply, trimestralmente para todos os fornecedores. Então, a gente traz parceiros, né, então, pessoal do CDP, né, do Carbon Disclosure Project, para falar sobre o questionário, né, para que serve, como funciona, o próprio EcoVadis, para contar um pouquinho como que a gente avalia a performance de sustentabilidade, trazer outros parceiros para falar de outras temáticas, como calcular uma pegada de carbono, né, nem todo mundo está no mesmo nível de maturidade. Então, a gente tem apostado muito nessa formação dos nossos fornecedores, para também eles estarem preparados. A gente trabalha desde, né, em parceria com pequenas, médias e grandes empresas. Então, é importante que todo mundo ali consiga acompanhar todas as demandas, né? Que a gente consiga respeitar os tempos de cada um e aí apoiando para que todo mundo consiga se desenvolver. Mas eu entendo que o próximo passo dessa jornada é a gente chegar, né, nesse momento, né, Rosana, de usar de fato isso para selecionar o fornecedor, né? Uma vez que ele já esteja engajado ali, aprendendo com a gente nessa jornada, né? De a gente usar aí todos esses critérios para, de fato, priorizar, selecionar.
Muito importante eficiência operacional, muito importante investir em energia renovável, em inovação, né, para mudança mesmo de paradigma, investindo em materiais e processos alternativos. Agora, você mencionou a questão da compensação das emissões de carbono que não puderam ser reduzidas. Muitas empresas optam por projetos de reflorestamento, recuperação de área degradada, conservação da floresta em pé. Como é que se dá essa questão da compensação por parte da Motiva? Bom, a Motiva ela fez uma primeira operação aí o ano passado, então nós adquirimos 67 mil créditos de carbono, e aí foi uma experiência bem bacana, né? Porque além de a gente fazer a compra, né, pensando em manter uma floresta em pé num bioma que é muito importante para a gente, que é a Mata Atlântica, então hoje a gente vê que existem muitos projetos, né, de compensação, né, enfim, preservação na Amazônia, mas esse foi um projeto na Mata Atlântica, é uma área, né, mantida ali pela Reservas Votorantim, né, então é a maior área privada no bioma Mata Atlântica, né, então é da Reservas Votorantim. O legado e aí a gente das comprou... águas, não é isso? Isso mesmo, Coisa legado mais das linda, águas. gente, esse exemplo. Vale a pena dar uma olhada, eu fiquei encantada. Legado das águas. É muito bonito o espaço. E aí o bacana, Rosana, é que foi numa metodologia que a gente chama, né, que é o do pagamento por serviços ambientais. Então a gente comprou os créditos, ajudando ali os pequenos produtores a manter aquela área preservada de pé, né? Então é uma modalidade diferente, né? Então uma metodologia ali em parceria com a Econ, que a Reservas Votorantim desenvolveu. E, de novo, reforça, né? E a gente consegue ajudar a manter preservado um bioma que para a gente é muito importante, que é onde a gente está situado, né? É onde a gente gera maior impacto. Então, foi a nossa experiência. E pensando em próximas, né? É isso que a gente quer, né? Então, conseguir contribuir com esse bioma onde a gente impacta mais. E, se possível, né? Apoiando também, gerando valor ou renda através disso, né? Como a gente fez aí através dessa metodologia do pagamento por serviços ambientais. Agora, Juliana, você apresentou para a gente aqui inúmeras iniciativas nos pilares da agenda sobre a atuação da Motiva. E aí, quem está nos ouvindo, aquele pequeno empresário, pensa assim, não, isso é coisa para empresa de grande porte, não tenho condição de investir em sustentabilidade, porque isso vai gerar custos, eu não tenho departamentos de inovação. Para vocês, como é que é essa equação, né? Pensar ali em implementar as iniciativas sustentáveis e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio financeiro. Isso é imprescindível, né, Rosana? Também a sustentabilidade, né? A sustentabilidade do negócio faz parte da estratégia de sustentabilidade, né? Então, quando a gente desenha aí, né, o nosso pipeline de projetos, por exemplo, para descarbonização, claro que eu vou considerar o custo disso, né? Qual que é o custo-benefício, né? Se de fato vai trazer um resultado para a empresa ou não, se eu estou sendo assertiva, né? Então, eu trouxe lá o exemplo, por exemplo, da energia renovável, né? Então, é um projeto VPL positivo, a gente fala, né? Então, o que isso significa? Ele traz redução de custo para a empresa, né? Então, quando a gente constrói aí, né, essa lista de projetos, né, ou prioriza projetos, é considerando isso também, Rosane. E aí, eu acho que vale deixar essa mensagem para as empresas que estão nos assistindo, né, principalmente as pequenas, né, de que é factível, né? Sustentabilidade também é redução. Então, quando eu trago um projeto de otimização de consumo de energia, eu estou reduzindo o custo, né? Eu estou gastando menos com energia, né? Gás refrigerante, eu mencionei isso aqui. Então, quando eu também otimizo o meu sistema de climatização, eu reduzo o consumo do gás, mas também de energia, para manter aquele sistema, né, funcionando. Então, esse é o driver, tá, Rosana, aqui para a gente. É sustentável, mas também se a gente vai trazer eficiência em termos de custo. Pois não. Como é o relacionamento com a comunidade, Juliana? Porque a gente sabe que obras de infraestrutura têm um grande impacto socioambiental e as comunidades precisam ser ouvidas, valorizadas, né? Como é que se dá essa questão da escuta ativa, da adaptação às demandas específicas de cada região? Então, hoje, todo esse relacionamento, né, é feito via o Instituto. Então, a Motiva ela tem um Instituto. Além disso, né, a gente tem na nossa estratégia também um pilar que é o impacto positivo na sociedade. Então, acho que vale já dizer, né, que até 2035 a Motiva ela pretende investir aí 750 milhões, né, em projetos sociais aí apoiando as nossas comunidades, né, e cultura.
Esse instituto ele está aí passando por uma revisão da sua estratégia, né? Não vou poder dar muitos spoilers, mas eu posso dizer que o foco do instituto é também cidades sustentáveis, né? Como a gente consegue apoiar, né, as regiões aí do nosso entorno a também, né, terem cidades, já que a gente está falando, né, o nosso core do negócio é mobilidade, né? Como a gente pode interferir, né, e influenciar e apoiar nessas comunidades de entorno a também viverem em cidades ali que funcionem melhor. Né? Então, é dessa forma que a gente prioriza aí os nossos temas, né? E os nossos projetos, e nessa vertente aí em termos de valor para investir, e também muito apoio em cultura, tá, Rosana? Para poder democratizar, né? Trazer, né, oportunidade para as pessoas também para vivenciar, né, programas de cultura e assim vai, que talvez elas não tenham acesso. Então, também é uma outra vertente aqui do nosso instituto. Você falou a palavrinha mágica, spoiler, né? Uma pista de determinados assuntos. Para uma jornalista, isso é um fruto de uma grande inquietação. Até o fim da entrevista, eu vou extrair de você essas novidades aqui para o meu público, viu? Eu vou deixar aqui para depois ter uma conversa com a nossa diretora do Instituto aí, que ela vai te contar toda essa nova estratégia. Agora, Juliana, vocês têm uma operação de larga escala e também uma forte presença pública. Por isso que existe sempre o risco, né, de exposição a escândalos. Quais são as medidas que vocês tomam para manter o compliance sólido, auditável, íntegro, transparente, já adentrando aí a seara da governança? Perfeito, Rosana. Só se você me permite, antes de eu entrar aqui na governança, eu só queria trazer um exemplo, já que você falou do spoiler e você falou que ia extrair, eu mesmo aqui por livre e espontânea vontade, vou te trazer aqui um spoiler, né? Acho que vale mencionar uma iniciativa aí que foi feita em parceria, né, do time de sustentabilidade e Instituto, e é um exemplo de como a gente pode gerar valor, que foi a coalizão dos transportes, tá? A gente recebeu uma encomenda aí do embaixador André Corrêa do Lago, né, meio que provocando o setor, né? Então o Brasil ele acaba de rever aí, acaba não, né? Ele fez a revisão das suas metas, né? Das NDCs, está no momento, né? De reforçar aí plano clima, então o seu plano de ação. E aí a provocação veio muito, né? Poxa, né? Ninguém melhor do que setores para me trazer, né? Argumentos, recomendações para a gente montar um plano clima robusto, né? Que faça sentido. Então o Miguel ele abraçou essa causa e aí em parceria com o CEBEDES, né? Com o Observatório aí de Mobilidade do INSPER, CNT, né, foi contratada a BCG para conduzir o estudo, para a gente conseguir entender qual que era o impacto, né, do setor. A gente já sabe que, tirando o agronegócio, né, o setor de transporte é o segundo maior emissor. E aí, quais seriam as alavancas para esse setor poder contribuir com as reduções de emissão do país? Então, foi aí um projeto, né, onde a gente teve a participação de mais de 50 entidades do nosso setor. Ele foi dividido aí em 6 verticais, né, considerando todos os modais de transporte, então aquaviário, ferroviário, rodoviário, enfim, né, infra, transversalidade, e assim vai. E aí foi uma discussão aí de alguns meses para a gente conseguir elaborar toda essa recomendação para poder compartilhar com o embaixador, e aí o governo poder fazer uso, né, desse material para discussão na COP mesmo, né? Então a gente chegou ali com uma proposta, tá, Rosana, de reduzir as emissões aí, pelo menos, né, parte dessas emissões, né, do setor, através de 3 vetores potenciais aí que a gente tem, que seria a mudança na matriz de transporte, né? Então, expandir ferroviário e aquaviário, né? Mas lembrando que mesmo com essa expansão, a gente tem aí também um aumento, né, na demanda absoluta da carga, né, de rodovias em torno de 18%, expandir o uso de biocombustíveis e também a eletrificação, né? E power to X, digamos assim, né? Ou seja, trazer hidrogênio, por exemplo, para outras rotas que têm maior desafio, como a aquaviária, enfim. Então, é uma entrega aí, um exemplo, né, de um projeto, está disponível no nosso site, lá na Motiva, na página de ESG, para quem tiver interesse, de atuação do Instituto, né, também, de como a gente não olha só para o nosso quintal aqui, do impacto das nossas operações, mas que a gente também entrega algo aí, pensando em trazer protagonismo para o setor, alavancar e acelerar a agenda no setor também. Isso é muito importante, né, Juliana, porque a gente ainda é muito dependente do modal rodoviário, que precisa muito do diesel, altamente poluente. No país como o nosso, que é a meca da energia renovável, não faz sentido. Precisa realmente, né, abraçar todas as oportunidades, as alternativas existentes. Vamos agora repercutir a questão dos eventos climáticos extremos, né, do elemento clima aí nessa equação. Primeiramente, você acha que o Brasil está preparado para lidar com esses eventos?
eventos que afetam diretamente a nossa infraestrutura, né? Hoje ainda não, mas estamos aí começando a nos preparar, né? Eu diria que pensando em governo, enfim, a gente tem trocado bastante, tá, Rosana? Hoje já tem contratos aí de concessão que tem cláusulas já considerando essa questão. Então, estamos caminhando, né? Acho que tem acelerado muito essa agenda, né? É uma agenda muito importante, principalmente para a infraestrutura, como você bem disse. Na Motiva, riscos climáticos já faz parte da nossa matriz, né, de riscos corporativos desde 2021. A gente tem uma estratégia aqui de resiliência climática, de adaptação, né, e a gente divide ela, eu posso dizer que ela está sustentada, digamos assim, por dois principais pilares. Então, um que a gente fala, né, que é um foco mais operacional, o que isso significa? A Motiva, ela tem parceria, né, com outros parceiros, né, enfim, a Climatempo, o Semadem, a startup Meto-IA. Então, essas instituições, né, elas geram aí leituras e relatórios para a gente, aí, posso dizer, em tempo real, que alimenta as nossas centrais de operação, né, de controle. Então, por exemplo, como que está o índice pluviométrico dos próximos dias, né? E aí, com isso, eu consigo tomar decisão para proteger, né, os meus usuários, por exemplo, né? Se eu sei que vai aumentar o índice pluviométrico de tal trecho de rodovia, eu consigo bloquear aquele trecho antes que aconteça algum acidente. Então, esse é o olhar mais operacional, é algo que a gente já está fazendo e está funcionando. E para complementar, a gente tem no outro pilar um olhar mais estratégico, né? Então, aí sim, já olhando para 2030, 2050, considerando os cenários do IPCC, né, de aumento de temperatura. Então, se aumentar a temperatura em X graus, como que vai acontecer, quais são os impactos para o nosso negócio. Então, a gente acabou de revisar os nossos riscos, né, físico, aqui para a Motiva, para todos os nossos ativos, né, para todos os nossos negócios. A gente está terminando agora de valorar, precificar esses riscos, né? Então, se tudo isso acontecer, o que vai acontecer em termos de impacto aqui para o nosso negócio? E a gente também agora está cascateando, digamos assim, os nossos planos de adaptação. Então, a gente já tem uma recomendação genérica, né, sabendo que tem aquele risco significativo, né, para tal ativo, o que eu tenho que fazer. Então, reforço de talude, por exemplo, né? Então, agora a gente está ali detalhando para aquele quilômetro o que de fato precisa ser feito, quanto vai custar, para a gente conseguir levar isso ainda esse ano para a nossa alta liderança, né, para a gente ir tomando decisão e entender quais são os planos aí de adaptação que a gente vai priorizar. Então, a gente tem até um compromisso público de até o final desse ano, né, definir os planos de adaptação para todos os nossos ativos que têm riscos significativos, ou seja, muito altos, alto e moderado. Então, a gente está aí agora atuando nisso, né, para acelerar e avançar nessa agenda. E, como eu disse, a gente tem muito diálogo também com o nosso poder concedente, com o governo, né? Então, a gente está aprendendo junto. Então, como eu disse, já tem contratos novos chegando, já com essas cláusulas, prevendo aí plano de monitoramento de riscos climáticos, enfim, para que todo mundo aí esteja preparado, mais bem preparado para enfrentar tudo isso. É importante, né, Juliana, porque essa questão da gestão dos riscos climáticos tem muito a ver, ela depende muito da questão da gestão regulatória também, uma vez que os eventos climáticos extremos impactam diretamente os contratos de longo prazo, com montantes realmente grandiosos, então tem que haver uma sintonia fina ali para que o negócio seja exitoso. Quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi tão gostoso o papo, Juliana, que voou. Acabou o programa. Oh. Mas você já está convidada para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, Rosana. Eu conversei com a Juliana Silva, diretora de sustentabilidade da Motiva. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Ana Luísa Bessa e a Adriele Kiurian. Nos trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca e o Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.